Doutor Laí, na questão do Covid-19 em crianças, o que o senhor pode alertar? Como se manifesta? Existe um vírus chamado VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que causa problema sério em criança, causa um processo respiratório de vias respiratórias inferiores, que não causa problema no adulto. É o chamado VSR. Então, uma criança, um bebê, às vezes tem que ser internado com urgência por causa desse vírus. Agora, o SARS-CoV-2 é exatamente o contrário do VSR. O VSR não incomoda o adulto, mas o alvo é a criança, de preferência o bebê, com menos de 2 anos. Agora, a criança, em geral, ela é assintomática. Eles fizeram um estudo na China, muito bem feito, com 1.391 casos de crianças com coronavírus. Desses 1.391 casos, só 3, se fizer o cálculo da 0,2%, só 3 necessitaram de suporte ventilatório. Só 0,2% necessitou de suporte ventilatório. Isso aí tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Como a criança não tem sintoma, ela pode estar com coronavírus, passando para o pai, passando para o avô, passando para a família inteira, sem saber. Você entendeu? Porque não tem sintoma. Então, tem vantagens e desvantagens. Doutor Laí, a gente já está chegando quase na reta final aqui. Por que em diferentes países e em faixas etárias a taxa de letalidade da doença é variável? Tem a ver com o clima, tem a ver com a cepa, que ainda não é muito discutido aí. O coronavírus tem 2 cepas, a L e a S. A L é muito mais agressiva do que a S. Então, vamos supor que lá na Lombardia, a cepa que chegou lá, do viajante que foi lá fazer a cirurgia, seja a cepa L, e que chegou no Brasil a cepa S. Se a cepa L é muito mais agressiva, vai dar muito mais letalidade. A letalidade, ela não é essa aí que está sendo apresentada. Aí está apresentando que a média no mundo é de 3%. Eu vou dizer para você que no final da história vai ser muito menos, porque nós ainda não temos o denominador. Quanto mais testes a gente for fazendo e descobrindo que tem mais gente que teve o coronavírus e que está bem, e que não teve nada, a taxa da letalidade vai caindo. Os matemáticos que fazem os seus modelos, algoritmos, etc., estão prevendo, e tem trabalhos publicados, que ela vai ficar em torno de 0,4%, 0,5%. Doutor Laí, além da ventilação mecânica e dos cuidados dos distúrbios hemodinâmicos causados pela síndrome, quais protocolos de pesquisa têm sido testados nos pacientes internados? Pois é, isso aí agora, tudo tem uma parte ruim e tem uma parte boa. A parte boa é que muita coisa que funciona, mas há um preconceito contra, vai ser testado agora. Por exemplo, o ozônio. Os italianos estão fazendo vários protocolos de ozônio, serão publicados, e daqui uns dias o pessoal vai ter que engolir, porque o ozônio realmente funciona em vários casos. Isso tem que ser feito com pesquisa e etc., mas funciona. O caso, por exemplo, da azitromicina e da cloroquina. A azitromicina tem 20 e tantos anos que está no mercado. A cloroquina tem 88 anos. A cloroquina está na lista dos medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. E tem gente que faz uso de cloroquina para prevenção e tratamento de malária. Quer dizer, a pessoa vai para uma região onde tem malária, ela toma profilaticamente. Nós não estamos falando de uma cloroquina por 10 meses, nós estamos falando de uma cloroquina por 5 dias. Pô. Entendeu? Isso é um remédio que existe, foi descoberto há 88 anos atrás, que é usado em várias doenças no mundo. Pô, tomar 5 dias, nós não estamos falando em tomar 5 anos. Eu conheço gente que toma 5 anos para lúpus, por exemplo. Então, isso aí eles fazem, a mídia aí, droga nova, que não sei o quê. Você tem a melatonina, por exemplo, que é uma coisa inócua. Eles têm estudos mostrando que também ajuda
Você tem os vermífugos. A ivermectina, por exemplo, funcionou lá na SARS, e a nitocyanida, nitazoxanida, que está sendo feito estudo no Brasil, inclusive. A droga, que aí ninguém contou o que era, o ministro aí falou, o Marcos Pontes, essa droga também pode ter efeito. Então, nesse momento, a gente tem que ter a cabeça, claro, que tem que fazer isso com autorização do CONEP, etc. e tal, mas é uma oportunidade. Inclusive, soroterapia, plasmaferese. Você vê, na época da gripe espanhola, que na realidade não começou na Espanha, a gripe espanhola começou no estado de Kansas e na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, a não ser que você estude história. Mas o que acontece? A França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra estavam em guerra. Então, quando começou a morrer gente, não era interessante ficar divulgando que estava morrendo. E como a Espanha não estava participando da guerra, ela contava a verdade do pessoal que estava morrendo. Morreram mais de 50 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas foram contaminadas na gripe espanhola, que era um H1N1, tá? Mas eu até perdi o meado. Ah, bom. E aí, o que aconteceu? Lá, no final, ela durou 3 anos. Ela começou em janeiro de 1918 e terminou em dezembro de 1920. Então, no final, o que eles faziam? Eles pegavam um paciente que tinha sobrevivido à gripe espanhola, tirava o sangue dele e fazia uma transfusão de sangue para uma pessoa que estava doente. Isso começou lá, não foi agora, não é tecnologia nova. Não. O que está fazendo agora é mais sofisticado, é a plasmaferese. Você pega o sangue de um paciente que já teve, você separa as hemácias, devolve para ele e fica só com o plasma dele. E dali tem uma série de etapas laboratoriais complexas. Você cria, então, entre aspas, um soro, por isso que chama soroterapia. E você aplica. Isso também está sendo usado em alguns hospitais no Brasil. Eu acredito que vai ter resultado também, em mais de um caminho que leva a Roma. Então, vai ser bom a pessoa ver isso, porque tem várias coisas que podem funcionar. Isso é importante. Na sua opinião, doutor Lair, o que é mais preocupante no Covid-19 e qual é a sua evolução? O que é mais preocupante no Covid-19 são 3 coisas. Primeiro, é a sua prematuridade, precocidade em ser transmissível. Você pode transmitir no primeiro dia que você pegou. Você faz isso sem ter sintoma. O sintoma pode aparecer no 5º dia e você já contaminou uma série de pessoas. Isso não acontecia com o MERS, isso está acontecendo com o SARS. O MERS e o SARS primeiro tinham sintomas para depois transmitir. Esse aqui não. Ele transmite, é uma transmissão intensa, porque, como eu disse para você, o núcleo básico reprodutivo é entre 2 e 3, isso é bastante contagioso, e acontece sem você saber. Como é que você vai saber? A pessoa não tem sintoma nenhuma. E o outro problema maior, que é um percentual razoável, não sei qual é, pode ser que seja 5%, mas eu acho que é menos que isso, assim que for fazendo mais testes, e vai depender de um ventilador, entendeu? E o gargalo está aí, porque não existe nenhum país que está suficientemente preparado para enfrentar isso aí, enfrentar uma pandemia dessa, com comprometimento respiratório inferior, com desenvolvimento de todas essas síndromes inflamatórias, entendeu? Aumento enorme de interleucina 6, etc. Isso é grave e tem que ser tratado por internistas, por pessoas intensivistas que têm o know-how de fazer isso, que não se aprende da noite para o dia. Eu posso mandar um respirador para uma cidadezinha, e o médico lá, e como é que ele vai usar o respirador? Ele não tem treino com aquilo. De repente, entrega o ventilador para ele, o que adianta? O que adianta você ter a tecnologia e não saber usá-la? Se eu te dou um BMW
a chave dele aqui e fala, é seu, pode levar. Você não sabe dirigir, não vai sair do lugar. Então, esse aspecto é muito importante, porque a equipe, você está me perguntando da morbidade, da letalidade, depende muito da equipe médica. Um paciente que pode ser salvo numa equipe médica vai morrer noutra, porque o know-how, isso aí é experiência, isso aí vale muito. E a experiência é tempo, é vendo casos, não é uma coisa simples. Não é, você não ganha experiência intensivista da noite para o dia, isso não existe. Entendeu? Então, nós temos todo esse problema. Já que o paciente vai complicar e vai ter que ir para esse gargalo, vai ter que ir para suporte ventilatório, a equipe lá está preparada para isso. Ah, nós temos o ventilador. Isso é necessário, mas não é suficiente. Eu vou fazer um bolo. Eu preciso de farinha, eu preciso de ovos, eu preciso de manteiga, eu preciso de leite. O ovo é importante? Muito importante. É necessário, mas não é suficiente. Eu não consigo fazer o bolo só com os ovos. Eu não consigo salvar um paciente só com respirador. Você entendeu? Porque tem outras complicações cardiovasculares, renais, que estão aparecendo. Então, é uma medicina aguda, complexa, bastante complexa, e que nenhum país, não é só o Brasil, não, nenhum país está preparado para isso. Na verdade, a gente observa que cada dia é um aprendizado para a classe médica, no caso, né? Vai acompanhando, vai estudando caso a caso, e depois vai